abrindo mais o Evangelho de hoje com a prece de São Francisco de Assis e no final fazendo um credo para a renovação das energias. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E a oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós vos pedimos por todos os falecidos que chamaste deste mundo, dai-lhe a felicidade, a luz e a paz, que ele, tendo passado pela morte da matéria, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometeste a Abraão e a sua descendência. Que seu espírito nada sofre, vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto a vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Dai-lhe, Senhor, o brilho do amor que tu tens, que no momento oportuno reencarne novamente, trazendo sabedoria para evoluires com os ensinamentos os quais obtiveres. Que assim seja, graças a Deus e amém. E hoje vamos falar sobre uma palavrinha do verdadeiro. E no final, as vibrações. Pedindo para que todos compartilhem, inscrevam no canal e para ajudar o fortalecimento da casa e que vocês recebam as energias positivas desta casa. O verdadeiro. Da evidência, a aceitação de algo como verdadeiro é ter ideias resultantes de prevenção, analisando os fatos, conduzindo os pensamentos em equilíbrio e harmonia. Agora nós vamos para o assunto. Vamos refletir sobre esse trecho do verdadeiro. Vocês podem voltar no vídeo para vocês entenderem o que é o verdadeiro, o que é a harmonia e o equilíbrio. Agora vamos lá para o texto. Neurose, no processo apométrico. O sofrer dos nervos neuróticos, problemas existenciais provocados por desequilíbrio de forma funcional do sistema nervoso, prejudicando a forma normal de adaptação em ambientes sociais. Em geral, as pessoas desequilibradas são as que os médicos denominam psicóticas. São somatização de energias que precisam ser tratadas nos campos energéticos, conjuntamente com terapias integrativas, tais como radiestesia, reiki, reflexologia podal, acupuntura, entre outras terapias. Entretanto, amparadas por orientação de um profissional médico, ajudam muito a melhorar esse estado emocional em diversos graus no campo psíquico, e ainda os médicos especializados prescrevem sessões de ajuda comportamental e indicam remédios tonificantes, calmantes, regularizadores para o sistema nervoso. O número de neuróticos entrelaçam com outras sintomologias psíquicas, como depressão, borderline, síndrome do medo, perseguição compulsiva, entre outras patologias. Embora estudos identificam que entre a população ocorre endemia neurótica, cuja grande parte da clientela enche os consultórios com problemas no aparelho digestivo, circulatório, endócrino, enfim, há outras doenças. E, na verdade, é alguma coisa da mente. Entretanto, com estudos na área médica, determina que a maioria dos casos sejam de ordem psiquiátrica, psicológica e de ordem de tratamentos energéticos,
Digamos que no campo psíquico, com o tratamento apométrico, ocorre circunstancialmente uma ajuda a equilibrar o campo psicológico, a mente, como foi dito, pois vem sendo utilizado métodos e técnicas de desdobramento na janela entre o corpo físico e o corpo mental. E agora as vibrações e no final o credo. Vibrações. Em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, abramos os corações em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aqueles que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos envolvendo-o em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados para que tenham esperança de certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus para que perseverem em seus compromissos luminosos e vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece a oportunidade grandiosa de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo por toda a família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. E vibremos para que possamos perseverar em todos os melhores propósitos, dos nossos melhores propósitos, e fechando agora com o credo. E que Jesus esteja em todos os lares. Vamos inscrever no canal e compartilhar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Uma montanha russa de emoções. É assim que muitos descrevem o transtorno de personalidade borderline, que é considerado um dos transtornos que mais causam lesões. E 10% dos pacientes chegam a cometer suicídio, minha gente. Sabe aquela frase, ou tudo ou nada? Muitas vezes é assim que os diagnosticados com esse transtorno convivem. Mas antes de receber nosso convidado, o Dr. Cássio, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o tema de hoje. Por isso que, nessa nossa tela, eu quero convidar você a assistir conosco uma nota informativa. Vamos lá. O transtorno de personalidade, também conhecido como síndrome de borderline, é uma condição mental grave e complexa. Os sintomas são inevitáveis e podem invadir o indivíduo de modo súbito, caótico, avassalador e desenfreado. Segundo o Manual Diagnósticos e Estatísticos de Transtornos Mentais, essa doença envolve um padrão de instabilidade de relações interpessoais, da autoimagem e dos afetos, de impulsividade acentuada que surge no início da vida adulta. Para a Associação Brasileira de Psiquiatria, em nosso país não há estatísticas de prevalência, porém, aproximadamente 10% dos pacientes diagnosticados cometem suicídio. Então, fique atento ao Saúde e Fé de hoje. Gente, é um assunto muito sério.
E para conversar com a gente mais uma vez, a gente vai receber aqui ele que é médico, psiquiatra, já esteve aqui falando de outros temas, anorexia, bulimia, depressão. E hoje o assunto é essa síndrome, esse transtorno, esse problema aí psiquiátrico. Doutor Cássio, seja muito bem-vindo. Bom dia mais uma vez, doutor. Obrigado pelo convite novamente. Eu que agradeço a sua disponibilidade de vir até aqui, entrar na casa das pessoas e ajudar as pessoas a se libertar desses problemas, doutor. Por favor, obrigado pelo convite. Sente-se. Doutor, aí é uma situação complicada. Vamos entender o que é então essa situação toda que a gente está se referindo hoje, doutor, aí, esse borderline. Borderline parece uma palavra americana, border, é borderline, é a linha de border, é o limite. O que é isso, doutor? É o limite. O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade muito grave, tá? Muito grave porque ele chega a escravizar a pessoa, né? Então ele inicia na fase da adolescência, tá? E começo da idade adulta. Transtorno de personalidade, a gente só pode dizer que há um transtorno após os 18 anos, mas isso é muito característico que os traços de impulsividade, labilidade emocional muito grande, a irritabilidade, intolerância ao não. Então, se vai para o jeito que a pessoa quer, está tudo indo bem. Ela recebeu um não ou foi frustrada de alguma forma, é o tudo ou nada. Ela fica agressiva, irritada, acha que ninguém mais a ama, que ninguém mais gosta dela. Ela reage contra as pessoas, por exemplo, num ataque de fúria. Ela pode reagir contra uma pessoa que está próxima, uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um parente. E ela também pode se autoagredir, doutor? Sim, isso acontece muito. Tá? A questão de agressividade seria mais agressividade verbal. Pode existir física, sim, mas não é tão comum assim. Acontece que essa pessoa ela não consegue segurar o ímpeto daquilo que ela está sentindo. E tudo para ela é muito. Então, a frustração dela, que seria uma frustração normal, né? Para cada um, para ela é muito. Então, escutar um não para ela é uma coisa muito dolorosa e esse não, ela tende a sentir que ela não é amada, então a pessoa não gosta dela, então ela se vira contra a pessoa de forma muito rápida. Borderline, doutor, me faz traduzir imediatamente limite. O senhor é uma pessoa que não sabe conviver com o não. Então é uma questão também de formação, tem algo muito a ver, tem muito a ver com a questão familiar, no sentido assim de que uma criança que foi eternamente mimada, uma pessoa que foi mimada, sempre fez as suas vontades, os pais nunca colocaram limites, etc. E cresceu fazendo tudo isso, então quando diz o não, reage, é assim, mais ou menos por esse caminho, doutor? Por esse caminho, né? Como a chamada disse, existem várias etiologias, né, desse quadro, mas o comportamental familiar é muito importante. Então, a criança, por si só, ela nasce querendo fazer as coisas, ela tem anseio de fazer as coisas. Um choro é o indicativo de uma criança para conseguir o que ela quer. Exato. Né? Agora, chega um momento que há um limite a ser imposto, porque se os pais não colocarem isso já no início da idade infantil ali, ela vai crescer recebendo tudo, e tudo indigo, tanto assim, vontades como bens materiais. Quando ela chegar na fase jovem, onde as vontades, as necessidades que ela expressa são muitas vezes inalcançáveis para aquela família, ou mesmo ela explora demais esse pai, essa mãe. Todo mundo tem que fazer a vontade dela. Exato. Ela é mais ou menos, ela se considera o Sol e onde todo mundo tem que ser planeta girando ao redor dela, é isso? Exato, para o humor dela ficar bom. Caso isso não ocorra, essa paciente tende a explodir. Né? E aí esse sentimento de vazio que ela tem é muito grande, de não ser amada, não ser benquista, porque ela não tolera a frustração que leva às lesões, à automutilação. Para chamar atenção, doutor, como é que é? A maioria dos pacientes dizem que isso é para que essa dor que ela sente, que a dor física vai mascarar essa dor psicológica que ela sente. Então, muitas vezes elas se cortam nas pernas, né, nos pulsos, nos calcanhares, e não são cortes profundos, são cortes superficiais, acabam sangrando, mas isso não é assim, cortou os pulsos, então ela quis se matar. Muitas vezes os cortes são superficiais. Okay. Tá? Mas assim, eu volto a insistir, é uma maneira, diante dessa não saber conviver, não foi trabalhada para conviver com
com o não, com os limites, assim, com o relacionamento com os outros, enfim. Então ela se automutila, né? É uma maneira também que ela tem de chamar a atenção, pai, mãe, se não fizerem isso, se não me derem isso, olha o que eu estou fazendo comigo, etc. Isso acontece, a gente chama isso de manipulação. Tá? A manipulação ocorre de diversas formas. Pode ser através de agressividade ou quebrar as coisas ao redor dela, pode ser através de comentar com os parentes, então eu estou com vontade de me matar, né? É dessa ideação suicida, mas acaba utilizando essa questão de ideação suicida, assim, ou faz, ou eu estou pensando em morte. Estou pensando, então, ela acaba manipulando os íntimos, as pessoas, né, íntimas dela através dessa situação. A gente entende isso, doutor, assim, numa fase da adolescência, que a pessoa busca essa identidade, quer ser o centro, quer isso, aquilo, quer se firmar, quer achar o seu lugar ao sol, etc. Você entende essa fase, quando muitos pais chamam assim, a fase da aborrecência, enfim. Mas assim, e aí o que acontece quando essa fase não é superada? Quando não foi trabalhada, quando não se trabalhou os limites, o pai, a mãe, etc., enfim, e aí a pessoa se torna uma pessoa adulta, né? Vai ter problema no casamento, porque ela não vai ver o outro pelo outro, ela vai ver ela no outro, né? Se corresponde àquilo que os desejos, anseios que ela tem, ela continua a relação, caso contrário... O que acontece? Os problemas que ela vai ter serão em diversas esferas. Então, na esfera familiar, se o marido não atende, se o filho não atende, se a mãe não atende, ocorre essa explosão de sentimentos. Profissionalmente, se ela recebe um não do chefe ou aquilo não acontece de forma adequada, o trabalho não vale a pena, então ela tende a abandonar o trabalho. A questão educacional também é muito importante. Esse tipo de paciente, quando ele tenta fazer uma faculdade, ele não consegue terminar a faculdade. Por quê? Começa a faculdade, nas primeiras dificuldades que tem, tende a abandonar, porque não consegue superar as provas, as apresentações que tem que levar. Então, diversas esferas vão ficar comprometidas. Economicamente, a pessoa quer uma coisa, aquilo não consegue, a família tem que tentar dar a coisa para ela, caso ao contrário, a paciente se irrita. Só que vai chegar um momento onde a questão financeira pega muito, porque não é possível adquirir um carro novo, uma moto ou uma viagem. Então a pessoa tende a chamar a atenção. É como se o buraco negro, o vazio que ela sentisse, ela precisa de um mundo para preenchê-la, para ela se sentir bem. Doutora, assim, você falou uma frase que é muito forte, a pessoa que não sabe lidar com as dificuldades, não aprendeu a lidar com maturidade as contrariedades, as dificuldades da vida, enfim. E aí ela vê, doutor, os seus pares, enfim, os seus amigos progredindo, indo para frente, e ela começa e não termina. É esse vazio que ela vai se perguntando, e a minha vida, o que eu fiz da minha vida? Olha, a minha vida é um vazio só. É aí que entra o perigo do suicídio que o senhor falou, que é próprio desta doença? Também. A questão de ideação suicida é muito recorrente, tá? No transtorno de personalidade borderline, tanto é que 10% acaba de fato se suicidando. O que a gente percebe é o seguinte, às vezes a pessoa, ela tenta o suicídio de uma forma de querer acabar com o sofrimento e não de querer acabar com a vida. De uma forma também de manipular os familiares. Só que nessa de tentar acabar com o sofrimento ou manipular os familiares, acaba se suicidando. O acidente ou o remédio que tomou demasiadamente, que era para dar um susto nos familiares, ou acaba mesmo levando um corte. Um corte pode levar ao suicídio, né? à fatalidade. Gente, o assunto é muito mais sério, muito mais grave, porque em muitas situações é o dia a dia, né? Esse transtorno, é um problema de aceitação, é um problema de... Aí a pessoa, doutor, assim, Carlos, ela pode, nesse intuito de manipular alguém, de querer chamar atenção, de querer ser o centro da situação, ela pode, assim, criar um universo, assim, de compaixão, para que as pessoas, assim, coitadinho de mim, etc., coitadinho. Então ela cria para que as pessoas tenham compaixão dela, cria um contexto nesse sentido, doutor? Sim, esse tipo de paciente, ele tem uma fácil aproximação. Uma fácil aproximação. Ele manipula mesmo. Ele manipula, mas ele consegue fazer amizade de forma muito rápida, Entendi. muito fácil, ao mesmo tempo que essa pessoa que ela fez amizade torna-se o melhor amigo no mesmo dia. Só que assim, uma amizade não se constrói em um dia.
E aí, se essa pessoa, de alguma forma, a frustra, essa pessoa passa a ser odiada. Isso acontece muito no consultório. De repente, num confrontamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, era o melhor médico, deixou de ser porque confrontou, e o psicólogo da mesma forma. Porque as crianças a gente entende, a gente vê, né? Estão lá dois amiguinhos brincando de carrinho lá, de bola, se brigam por lá, etc. Mas assim, ficam de malzinho, 2 minutos depois estão brincando lá de novo. Uma pessoa adulta já não, ou seja, é isso que você falou assim, a fragilidade é tão grande que, né, ela chega a querer odiar a pessoa porque a contrariou. Exato, contrariou e agora não serve mais para mim, né? Uma vez que me contrariou, ela entende que não pode ser apenas uma discussão, não, agora não me ama mais, não me serve mais, né? Esse tipo de paciente, ele se envolve com pessoas que às vezes não vão lhe trazer um bem, mas como a satisfazem de alguma forma, torna-se um namorado, torna-se um melhor amigo e que de repente pode levar, digamos, para um caminho não adequado, mas ela fez aquilo, como ela deu esse amor que ela precisava, ela vai fazer tudo por aquela pessoa. Entendi. Por exemplo, entrar no mundo de drogas, exemplo. Okay. Aí, doutor Cássio, então não é algo livre, não é um gostar livremente. Eu gosto da pessoa por aquilo que a outra pessoa é. Não. Eu coloco assim um pouco de interesse, eu invisto para ter retorno. Exato. Então, se tenho retorno, eu continuo investindo. Se não tenho, eu paro por aí. Eu posso ter um sentimento de vingança em cima disso, doutor? Sim, né? Sim. Esse tipo de paciente, o caso é tão grave que 20% das internações psiquiátricas são por pacientes borderline. Né? Olha só. Então, isso no hospital, a nossa vivência, isso é bem claro, na minha experiência é até mais que 20%, tá? Porque chega uma hora que o paciente quer se suicidar e a família não sabe o que fazer. Então, certa internação. Acontece que a família, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, também está doente. Então, a família age como codependente. Então, ela fica bajulando aquele paciente, cai na manipulação desse paciente. Então, geralmente é um pai ou mãe bravo e um pai ou mãe que não dá limite nenhum e dá tudo, cede tudo para essa paciente. Eu estou vendo, doutor, eu estou vendo reportagens, imagens, enfim, de situações que já aconteceram. Eu não vou citar casos aqui, mas assim, de filhos que tiveram, de repente, uma negativa do pai e da mãe e atentaram a vida do pai e da mãe, ou seja, tiraram a vida do pai e da mãe porque não correspondeu à expectativa, porque não deu o que eu quis. Exato. Já acontece isso também, doutor? Acontece. Elas manipulam tanto a vida dos pais que às vezes os pais deixam de trabalhar para poder ficar com o paciente. A carência é tão grande e o medo desse paciente levar ao suicídio, a manipulação é tão grande que às vezes os pais deixam de trabalhar para cercar o paciente. Mas isso é consciente, doutor? Ou é uma pessoa que está jogando com os pais, jogando com os sentimentos dos outros? Assim, ela está jogando com os pais, ela sabe da manipulação que ela está fazendo. Ela sabe. Mas a doença, o vazio que ela sente, isso é real. Mas é mais forte que ela. É mais forte que ela. Ela acaba se envolvendo com situações, principalmente com abuso de substâncias, né? Mas como o parceiro está ali e o parceiro supre essa vontade dela, então ela entra, por exemplo, numa onda dessa de usar drogas, do álcool. Promiscuidade, por exemplo, entendeu? Se envolve, conhece um cara numa noite e já parte para tudo como se fosse ser o marido para o resto da vida e acaba quebrando a cara, se frustra. Exatamente, ou seja, uma pessoa que se entrega totalmente no relacionamento, assim, quem conheceu ontem já é o príncipe encantado, para o resto da vida. E como ela não é correspondida, o que acontece? Frustração grande. Então, eu tenho um caso de pacientes que se frustraram dessa forma, foram na casa desse companheiro e quebraram a casa inteira do companheiro porque não foi correspondida. Como assim? Eu te amo tanto, você não me ama. Então, torna-se a vida um inferno e vira caso de polícia e as coisas se desdobram de forma bem grave. Muitos daquilo que a gente vê assim, relacionamentos que não deram certo, enfim, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Também acontece isso, ou seja, e aí vem violência.
Sim, isso pode acontecer também, mas o mais comum são relações superficiais, que a pessoa se envolve e assim que se frustra, aquilo já não serve mais. Ou seja, ela pode, assim, isso pode levar a quadros depressivos, a pessoa se isola, a pessoa fica ensimismada e se isola, não quer mais relacionamento com ninguém e fica nessa autodestruição interna, quietinha de repente. O quadro depressivo está muito associado, quadro depressivo maior, né? E transtorno de humor também. Então, como a labilidade emocional é muito grande, hora está bem, hora está mal, muitos confundem como transtorno de humor bipolar. Mas hora ela está muito bem, está eufórica, está feliz, está contente, de fato está. E hora ela está super depressiva, isolada, não quer saber de nada, inclusive se automutilando e falando de suicídio. Então, identificar que isso não é um transtorno de humor bipolar, é um transtorno de personalidade borderline, né? É muito grave essa situação e merece um cuidado, uma atenção especial que a família necessita de um tratamento, não só o paciente como a família, porque se a família continuar nessa manipulação e fazendo com que o que a pessoa quer, ninguém é tratado, nem o paciente, aliás, o paciente não vai ser tratado dessa forma, porque a família coexiste, né? Ela é codependente dessa situação. Eu pergunto para você, você conhece alguma situação assim? Você está se identificando também em certos momentos da sua vida assim? Eu acho que de doutor, de louco, todo mundo tem um pouco, né? É verdade, sim. Mas assim, o que mais deixa a gente contente nisso tudo, assim, que por mais que a gente se identifique ou identifique alguém, isso tudo tem tratamento, gente. Mas vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, doutor aqui Cássio, vou pegar minhas fichinhas aqui. Hoje o assunto doutor, eu fiquei pensando no intervalo, a coisa é muito séria, doutor. É, né? Séria e é frequente. E o senhor falou assim que no consultório, como identificar, como saber que linha de tratamento aí? Porque são vários sentimentos, várias emoções, como o senhor disse, assim, é uma montanha-russa de sentimentos e emoções que se mesclam tudo isso. Como começar, doutor? Sim. Bom, primeira coisa, né, a paciente conseguir ser trazida até nós ou vir até o especialista, né? Primeiro, para fazer um diagnóstico correto, né, identificar se de fato é um transtorno de personalidade borderline ou um quadro de distimia, um quadro depressivo. Isso tem que ser investigado, um quadro de transtorno de humor bipolar. Então, nós temos diversos diagnósticos diferenciais que têm que ser desvendados, né, para a gente atingir, de fato, um tratamento específico para o transtorno de personalidade borderline. Mas é muito característico o quadro, né, e depois de algumas consultas a gente consegue identificar que essa mudança de humor, ela é rápida, ela não é tão lenta quanto o transtorno de humor bipolar. Essa depressão é de um difícil tratamento, ou seja, ela é refratária à maioria dos medicamentos. O paciente, ele responde, depois ele volta a piorar o quadro. Então, essas são características do transtorno de personalidade borderline. E o principal tratamento é o tratamento psicoterápico, a pessoa entender o quadro dela, entender que ela está se autodestruindo, entender que ela tem como elevar essa autoestima dela. Então, o tratamento psicoterápico, ele é de fundamental importância. A medicação também ajuda o paciente a melhorar, mas o paciente tem que entender que ele está sofrendo e que ele precisa de ajuda. Muito bem, doutor. Temos algumas perguntas também das pessoas que estão interagindo, assim, interessadas no tema de hoje, viu? Vamos lá. É a Rosana Silva, de São Paulo, capital. Bom dia, Rosana. Deus te abençoe. Obrigado por participar, viu, querida? Minha filha tem 31 anos, o borderline começou os sintomas aos 13. Ela se trata com psiquiatra e psicólogo, toma remédios à noite, é casada há 5 anos, não tem condições de trabalhar e nunca trabalhou devido ao transtorno. Olha, a coisa está séria aqui. Tem curso superior, já tentou, não dá, pois tem um grau de ansiedade enorme. Minha pergunta é, ela pode ter filhos nessa situação? Pergunta a Rosana aí, preocupada, doutor. Rosana, bom dia. Rosana, essa é uma pergunta bem complexa, tá? Então, o caso deveria ser estudado de forma pessoal para a gente dar uma posição mais adequada. O fato dela ter transtorno de personalidade borderline, isso não impede que ela tenha filhos, mas vai ser mais um fator estressor, né, para ela somar a vida dela e ter que dar conta disso, porque ser mãe é uma ação muito bacana, muito legal. E de muita paciência, muita flexibilidade, mas tolerância. que pode gerar, né, uma situação bem complexa. Então, olha que interessante, mas vamos tratar, tem tratamento, viu?
O Marcelo Gomes, de Ourinhos, Minas Gerais. Bom dia, Marcelo. Deus te abençoe, representando tua linda cidade. Eu conheço, viu? Frei, doutor, como faço para uma pessoa que apresenta sintomas borderline aceitar ajuda médica, doutor? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, tá? Primeiro, entender que essa pessoa está sofrendo e está levando sofrimento a outras pessoas, né? Ela leva, ela chantageia, ela manipula as outras pessoas, então ela tem que ser convencida de estar procurando ajuda médica e depois psicoterápica. Basta mostrar para ela que ela está se prejudicando e está prejudicando os outros. Não que ela aceite essa situação, porque essa paciente tende a culpar o mundo, as outras pessoas que estão fazendo sofrer. E não ela está fazendo sofrer as pessoas à sua volta. Então, de fato, é muito difícil, mas é tentar convencer, levar uma consulta médica com um psiquiatra, que é um primeiro passo. Essa pessoa, ela é ansiosa? Ela é agitada, porque eu fico imaginando que são sentimentos selvagens aí se entrelaçando no seu interior. Ela vive esse quadro de ansiedade ou não? Vive. O transtorno de ansiedade generalizada pode ter relação também, pode estar associado a uma comorbidade, assim como o quadro depressivo. Entendi. Né? Então isso pode, a gente chama de comorbidade ou patologia dual, ela pode estar associada tanto ao transtorno de personalidade quanto a um quadro depressivo ou ansiedade. Entendi. Vamos lá para o Rio de Janeiro e vamos dar um bom dia carinhoso à nossa amiga Clélia Maria Gomes. Bom dia, Clélia, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco também no Saúde e Fé. Minha cunhada foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, porém acredito que todos os irmãos também possuem esse mesmo problema, pois meu esposo na mesma hora em que está de um jeito muda muito rápido. Na mesma hora em que está brincando e rindo, está com ignorância e de mau humor. O que faço, pelo amor de Deus? Nossa amiga Cléia, doutor. Pode ter a família inteira aí? A família inteira pode ser, tem transtorno? Pode ser que sim, tá? Mas a gente precisa fazer uma avaliação. O ideal é você levar ele num psiquiatra, caso ele aceite, que geralmente as pessoas têm um grande preconceito a procurar ajuda psiquiátrica, né? Porque entendem que não são loucas. E, na verdade, como já explicamos em outros programas, o transtorno é aquilo que faz sofrer. Então, pelo que a senhora está falando, está fazendo a senhora sofrer. Tenta conversar de forma amigável, amistosa, sem ofensa, sem ignorância. Uma consulta com um psiquiatra, que muitas vezes uma pessoa com distimia, que é um quadro depressivo leve, podemos programar um outro programa para falar disso, também pode ser irritada, agressiva e muitas vezes não tem muita paciência para lidar com as situações. Isso não quer dizer que ela é borderline, ela pode ter um quadro depressivo leve que pode estar levando ele ter esse tipo de reação. Eu já ouvi uma vez de uma esposa, doutor, assim, falando do marido dela, assim, o marido é ignorantão, etc, eu tenho que concordar com tudo, sim, porque basta dizer um não, já muda a casaca, né? Por aí vai também, não? Por aí vai, né? Isso vai muito da cultura das pessoas, né? Quanto menor a cultura socioeconômica, isso pode influenciar, entendeu? A pessoa, ela teve uma criação assim de sim, de não e ponto, às vezes através de violência física, então bullying, então ela não tende a não ter paciência, ela tende a replicar aquilo que ela aprendeu. Né? Doutor, lá em São José dos Campos, a gente mora, doutor, lá, né? Eu moro lá também, o doutor também mora lá. Jeff Oliveira, bom dia, Jeff, nosso conterrâneo aí, que maravilha. Qual a melhor forma de impedir que o borderline se mutile? Qual o percentual de suicídio de borderline? Na crise deixo sozinho ou fico do lado ouvindo? Jeff, doutor. Vamos lá, Jeff, bom dia, são 3 perguntas. A primeira delas, né, como é que você impede a borderline de se mutilar? Quando a paciente está em crise, tem que ter observação. Né? Nesses casos, quando a paciente está se mutilando de forma repetida, o caminho é a internação psiquiátrica, porque isso pode, de uma mutilação, de repente, entrar num quadro pior, até mesmo de suicídio. Tá? Então, vigilância, e como a gente não consegue fazer essa vigilância em casa, o caminho é a internação se a mutilação for repetida. Tá? Percentual de suicídio? É em torno de 10%, como nós já falamos no programa, que é um percentual alto.
né? Deixa sozinho ou fica ouvindo? Então, quando a paciente está em crise, você não deve deixá-la sozinha, porque ela pode se sentir ignorada e fazer uma coisa pior. Por exemplo, não contrarie, pelo amor de Deus. Não contrarie, mas também não seja complacente, Exato, não aceite. Simplesmente observe até a pessoa se acalmar e depois procurar ajuda, né? Porque essa questão do contrariar, ela é muito repetitiva. E o nosso amigo Bruno Gonçalves, de São Paulo, capital, bom dia, Bruno, Deus te abençoe. Minha namorada tem borderline e estamos morando juntos há 1 ano e 8 meses. Ela quer se casar, contudo não tenho certeza se é o momento certo. Só que quando falo isso, acontecem diversas brigas, ataques de fúria, pertences destruídos. Como agir nessa situação aí, né? Ô Bruninho, vamos esperar o tempo certo aí das coisas, Bruninho, né? Vamos ajudar o Bruno aí, doutor. Bruno, bom dia. Bom, primeira coisa é você pensar direitinho, né, o que você deve fazer. Porque se num noivado, né, numa proposta de casamento, as coisas estão assim, quando você casar, as coisas tendem, né, a ter mais conflitos aí, porque vocês vão ter mais obrigações juntos. Então, minha sugestão, um passo é procurar tratamento. Procure ajuda médica, psicológica, para que vocês entrem num tratamento, tá? Tanto você quanto ela, para você saber como lidar com as situações, para que assim que ela estiver estável, recuperada do quadro, vocês tomem uma decisão mais acertada e não casar simplesmente por aceitar essa situação dela brigar e tudo mais, né? Por isso que tem as fases, né? As fases para se conhecer, para enfim, tem tudo isso. Deus é muito sábio com as coisas, viu? Para evitar justamente esses desafetos ou essas crises, de repente, que poderiam ser evitadas. Agora, quanto tempo dura um tratamento, doutora? Ou seja, pro resto da vida? Como é que é? Olha, num caso desse, o tratamento pode demorar anos, tá, para se consolidar. Com o tempo, com o amadurecimento, tende os sintomas a serem um pouco menos agressivos. Mas o tratamento ele dura anos, tá? E é o tratamento que é necessário que a paciente e a família também se trate. Se você achar que isso é problema somente da paciente, o resultado pode não ser tão satisfatório. Então é importante a família e o paciente aderirem a um tratamento, tá? Tanto médico quanto psicológico. Agora, doutor, tem necessidade muitas vezes de tomar medicamento todo santo dia, etc. Né? Sim, é necessário. Ou é só terapia, conversas, etc. Não. Tem medicamento também. A medicação, ela ajuda muito a conter a agressividade do paciente, a uma melhora desse humor, a uma melhora da estabilidade do humor. Então, esses pacientes, muitas vezes, inclusive, eles podem até relatar alguns sintomas psicóticos, como alucinações visuais. Isso não é muito comum, são fugazes. Okay. A pessoa percebe que está tendo um quadro de crise ou não? Ou não existe esse quadro de crise, existe uma constância? É uma constância. A gente pode dizer que é um quadro egocintônico. O que eu quero dizer com isso? Ela tem a crise, tem os sintomas e ela concorda com tudo isso. Ela, de fato, ela não consegue se enxergar de fora que isso não que ela mesma está provocando essa situação. Um recadinho para a família, então, doutor, assim, que convive muitas vezes com situações similares a essa. Então, o primeiro recado é, primeiro, na infância e adolescência, investigue se seu filho está muito irritado, muito nervoso, brigando por qualquer coisa, procure uma ajuda psicológica a priori, né, para que você, ninguém vai ensinar uma mãe, um pai a criar um filho, mas às vezes uma situação pode começar a surgir na infância e adolescência, né? Então é o primeiro passo para que você não manifeste um transtorno na fase adulta. Caso isso já esteja ocorrendo, procure ajuda especializada, não tente ficar enfrentando o paciente, não é também para concordar, né, com o paciente, mas ficar enfrentando, contestando o paciente, não. Procure ajuda especializada para você entender e sair dessa situação com o menos sofrimento possível. E também o quanto antes. Como nós falamos na entrevista, se você deixar para procurar isso muito tempo depois, vários setores da vida vão estar prejudicados. Financeiro, familiar, profissional, as amizades e até mesmo o futuro pode estar comprometido, não só da pessoa como da família. Gente, quando um filho nasce, ele não vem por mais experiência que o pai e a mãe tenham, ele não vem com um manual, um manual enfim, é a experiência que vai dando, mas graças a Deus tem profissionais. Então, está vendo uma situação estranha, diferente, difícil de lidar, procure um profissional, viu, gente?
e aqui está um deles. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Cássio Sanches Watanabe, médico psiquiatra. Quem quiser entrar em contato é 12-3302-6398, está na tela, ou 12-99720-8490. E tem o Instagram, que é Clínica Neopsique, né? Pode entrar lá, pode seguir, tem recados, tem informações, vídeos, enfim, fantástico, viu? Doutor Cássio, mais uma vez, assim, o senhor recebeu a canequinha, já recebeu o São Peregrino, né? Está usando lá ou não? Sim, estão lá. Doutor, muito obrigado, que Obrigado, Deus abençoe, obrigado viu? pelo convite. O senhor é muito simpático, se comunica muito bem, viu? Obrigado, agradeço. E a mãe continua assistindo a gente ou não? Firme e forte. Que maravilha, um beijo para a dona Genoveva, viu, gente?